Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente já posso dizer no dia de hoje boa tarde, né? Porque para mim aqui são 1h37 da tarde e ontem eu não consegui gravar o vídeo sobre a última das 7 igrejas, né? E hoje eu fiquei de gravar de manhã. Hoje de manhã também tive um monte de imprevisto, mas graças a Deus estamos aqui. E hoje, dia 3 de fevereiro, eu vou gravar aqui com os irmãos Carta à Igreja em Laodiceia. Amém, meus amados? Amém? É muito pequenininha como texto, como todas. É a 7ª das últimas igrejas, da última, né, das 7 igrejas. E vamos ver o que essa igreja em Laodiceia tem a ver com muitos hoje pelo mundo, muitas igrejas hoje espalhadas pelo mundo. Então vamos ler o seguinte, antes de continuar sobre esse texto, eu vou fazer uma pausa, eu vou lá no livro de Provérbios, amém? Eu vou lá no livro de Provérbios, amém, amados? Olha só, se você vai comigo no Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 até o 32, olha o que está escrito. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Então aqui fala-se de vários abismos, né? E antes de haver fontes carregadas de água, sempre muita água, né? Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Outeiros é uma pequena elevação do terreno, uma espécie de colina. Então, antes de haver colinas, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões. E quando você olha para o horizonte, é uma amplidão diante dos teus olhos. Nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, o Senhor preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quer dizer, tem um abismo, e o Senhor traçava um horizonte sobre a face deste abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite. Então, fontes do abismo, né? Você pode observar o mais profundo dos oceanos, né? Você pode observar mananciais de águas que brotam da terra. Tem casos de fontes de águas que brotam de partes muito profundas do terreno. Então, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, o mar ele é limitado, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Nós estamos falando do livro de Provérbios. Nós estamos falando no Velho Testamento. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um estudo teológico profundo das Escrituras. Eu não tenho referência histórica de todos os textos que eu leio. Eu não tenho texto nem no seu original. Mas o Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando fala: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Esse pequeno texto, essa frase, me leva para Provérbios capítulo 8. Na minha Bíblia, ele é intitulado A Eternidade da Sabedoria.
E ela fala que o Senhor a possuía no início de sua obra. Mas lá mais no finalzinho do capítulo, né, sempre 8 de Provérbios, fala que agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão aqueles que guardam os meus caminhos. Eu, na minha ignorância, eu consigo ver aqui a presença da pessoa do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, né? No início, eu acredito que quando Deus Pai criou todas as coisas, Deus Filho foi a primeira das suas criações. Porque o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Por que eu li Provérbios, capítulo 8, e não quero aprofundar mais nesse discurso? Porque eu, Ana Paula, eu acredito que as coisas de Deus, eu repito isso sempre, são profundas demais para a gente entender. Eu entendo e aprendo que eu, Ana Paula, não posso comparar Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, os anjos de Deus, o céu, a glória, a terra em si, o inferno, os abismos, o lago de fogo e enxofre. Eu não posso achar que eu consigo visualizar e entender tudo isso ao pé da letra. Eu posso descrever para os irmãos, por exemplo, um pé de banana, uma árvore de banana. Eu sei que ela tem um tronco que parece mais uma espécie de... Não é madeira o tronco da árvore da banana, né? É uma espécie de eu não sei nem a palavra, né? Mas eu posso dizer, não é madeira, eu posso afirmar. Eu posso dizer que a planta da banana, ela dá o cacho, e o cacho dela começa com aquela espécie de flor violeta, né? Que vai se desabrochando e vai formando o cacho. Eu posso dizer que as folhas da bananeira são muito grandes. Tem gente até que usa para cozinhar, né? Coloca alguma coisa em volta, o peixe, bota no forno. Eu posso afirmar sobre uma árvore de banana. Mas eu, Ana Paula, eu não posso afirmar com precisão a mecânica de um automóvel. Quer dizer, eu tenho uma ideia, ele tem 4 rodas, ele tem porta, ele tem um amortecedor, porque quando passa num buraco a pessoa ele não quebra de cara, ele tem um motor, né? O motor dele tem uma certa potência, mas eu não sei exatamente como funciona exatamente esse mecanismo, né? Esse carro tem uma tecnologia, mas eu não conheço a fundo a ponto de entrar ali e modificar essa tecnologia. Quer dizer, amados, com toda a sinceridade do meu coração, se eu não tenho condição de descrever de qual material é feito o tronco do pé de banana, ou a profundeza da mecânica e da eletrônica de um automóvel qualquer, como posso eu achar que eu tenho condição de descrever o céu? A pessoa de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, todas as coisas eternas, todas as coisas do mundo espiritual. A gente tem uma ideia longínqua de tanta coisa, mas uma coisa é certa, só no final, quando a gente concluir o bom caminho, o bom combate, tiver terminado de combater o bom combate, é que a gente vai conseguir receber do Senhor, já em nossos corpos glorificados, a sabedoria, a compreensão e o entendimento de muitas coisas. A Bíblia fala algumas vezes que Deus vai nos revelar todas as coisas. Um dia, muitas coisas ou todas vão nos ser reveladas. A Bíblia fala que nós teremos um corpo glorificado exatamente igual ao corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, o corpo como um todo, ele está sempre por dentro do seu funcionamento. E ele tem a sua autoridade de corpo. Quer dizer, o dedinho do pé, ele não deixa de ser mais importante do que o nosso cérebro. A gente pode até arrancar ele e viver sem um dedinho do pé, ok? E não pode arrancar um cérebro, ok? Porém, de uma base, né? Se você arranca um dedinho do pé, a pessoa, ela sente aquilo, né? Minha bisavó,
ela morreu com doença de coração, né? Infartada, não sei. E antes dela falecer, ela passou alguns anos, né, sendo amputada. Literalmente, ela ficou alguns anos sendo amputada. Primeiro eles começaram, porque o sangue já não circulava bem. Aí os dedos do pé dela começaram a ficar pretos, né? Aí os médicos começaram a cortar o pedaço do pé. Depois cortou o pé. Depois cortaram a metade da perna, né? Aí ficou depois metade da coxa, se eu não me engano. Deixou só um toquinho de coxa. Depois tiveram que cortar os braços. E ela ficou só o tronco e a cabeça. No final da vida dela, morreu assim. É muito triste o final da minha bisavó. Realmente ela sofreu muito, né? Porque ela foi sendo amputada, amputada, amputada. Só que acontecia, aí ela ficava sentada numa cadeira de roda. Aí quando a gente chegava lá, principalmente nos primeiros momentos, né, nos primeiros anos, meses que ela estava ali naquele estado, às vezes você chegava para sentar muito perto dela e você punha o pé assim bem próximo à cadeira de roda, ela dava um grito, ai! E a gente falava, que foi, Dindinha? Que foi? Ai, você vai pisar no meu pé. Dindinha, mas não tem mais o pé, Dindinha. É, mas eu sinto ele do mesmo jeito, eu sinto ele do mesmo jeito. Quer dizer, amados, em palavras curtas, o cérebro dela não conseguiu se desligar dos membros que foram amputados. Porque o corpo é assim, o corpo, ele é todo ligado de um modo que nós não temos ideia do quanto que a ligação dele é profunda. Então, ela sentia dor, ela sentia até cócega, dependendo da situação. Todo mundo que se aproximava dela, ela estava com medo de encostar nela, na perna que ela já não tinha mais, no braço que ela já não tinha mais. Sabe? Então o corpo de Cristo, né? Ele é essencial para Cristo. A Bíblia fala que nós vamos ser idênticos, o nosso corpo será o mesmo. E olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa, eu falei aqui, é verdade. O corpo, ele pode até perder um dedinho. O corpo inteiro vai sofrer a vida inteira pela perda daquele dedo, ok? Mas o cérebro, ele não pode ser retirado. Porque sem o cérebro, tem morte, não é verdade? E quem é o cérebro do corpo no qual nós pertencemos? Quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Então o que acontece? A Bíblia fala, cuidado para que você não perca a sua coroa. A Bíblia fala que aquele que se desviar, ele pode ter o nome riscado no livro da vida. A Bíblia fala das varas, né, na árvore, que não dá fruta, ela é arrancada e jogada ao fogo. Então, o dedinho do pé, ele pode até ser arrancado, como aquele que não dá bons frutos, ou como aquele que perdeu sua coroa, ou como aquele que teve o nome riscado do livro da vida. Mas o cabeça, ele vai ser sempre o cabeça. É por isso que a igreja é um órgão vivo espiritualmente nessa terra. E ela vai continuar viva e vai ser viva eternamente. E ela é chamada a noiva de Cristo. Mas nós também somos chamados... A Bíblia fala que Jesus é o primogênito de muitos filhos. E nós somos chamados literalmente filhos de Deus. Nós somos chamados nascidos de novo como filhos de Deus. Até então a gente era criatura de Deus. Porque nós não tínhamos o Espírito de Deus habitando no nosso coração. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, quer dizer, você se arrepende do mais profundo do seu coração e pede perdão a Deus e clama ao Senhor Jesus para governar a sua vida, para te guiar, para tomar conta de você, você literalmente nasce de novo e você é batizado com o Espírito Santo, o selo de Deus. Amém? Então nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo e somos um só. Então eu acredito que na eternidade nós vamos conhecer muito bem a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Então, amados, a eternidade aqui da sabedoria, eu acredito, eu vejo a pessoa de Jesus Cristo aqui nesse texto. Como se ele, como diz, né? Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Amém? Mas ok, então são profundidades das coisas misteriosas de Deus.
A gente não tem realmente como saber ao pé da letra a coisa como ela é exatamente. Quando Jesus nasceu? Quando Jesus apareceu na eternidade passada? Uma coisa é certa, antes da criação de todas as coisas. Antes da criação dos céus, da terra, dos homens e de tudo aquilo que nós conhecemos. Amém? Então, por que eu li isso? Porque a igreja em Laodiceia, quem escreve a ela, né, fala o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, ou o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quer dizer, quem está falando à igreja em Laodiceia é a testemunha fiel e verdadeira, é o Amém, é o princípio da criação. Amém, meus amados? Isso aqui é o know-how, é o gabarito de quem é que está falando. É como se você que está aí me ouvindo fosse uma engenheira ou um engenheiro, né? E você, como engenheiro, uma engenheira, você é muito inteligente, você sabe fazer bem seus projetos, você tem sucesso realmente no seu trabalho. Aí um amigo de trabalho, um outro engenheiro, um pedreiro, um chefe de obras, né? Uma pessoa normal vira para você e fala: poxa vida, que bom o seu trabalho, você é muito profissional. Nosso Deus, olha como é que você fez esse prédio, é bonito, belo estruturado. Você, como engenheiro, vai falar: obrigada, vai ficar com o ego cheio e tal. Outra coisa é chegar, por exemplo, um professor da escola de Howard, lá nos Estados Unidos, né? Ou de Oxford, uma pessoa que tem laureas, como fala aqui na Itália, uma pessoa que tem doutorado, um doutor na área das estruturas, né? Da engenharia, do conhecimento dos elementos, dos materiais, uma pessoa respeitada no mundo inteiro, né, por todos os países mais ricos, quando querem construir os prédios mais altos, mais imponentes, eles pedem conselhos para essa pessoa. De repente, essa pessoa vira para você e te elogia. Poxa, que você é muito bravo como engenheiro ou engenheira, você sabe o que faz. Quer dizer, aquele engenheiro, ele vai ter uma reação completamente diversa desse segundo cumprimento, né, que ele recebeu. Porque não é mais um amigo meu que é igual a eu, ou um pedreiro, ou chefe de obra, ou que sabe quem. Mas é um doutor mundial em engenharia civil que está me dando esses elogios, que está dizendo quanto que eu sou bom naquilo que eu faço. Então existe respeito do que é que foi dito, porque quem falou tem gabarito para falar. O mesmo caso aqui é esse personagem, né? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quer dizer, ele se apresenta como o Amém, o assim seja. Quer dizer, Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então não existe nada impossível para ele cria do nada, é ele quem está falando. É ele quem é aqui que está dizendo para nós as coisas que está dizendo. A chamada testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E se não tiver bom para você, você vai lá em Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao 32, para entender um pouquinho do que foi esse princípio de criação. Por isso que eu li Provérbios, para dar a base, para dar o respeito merecido a esse texto. Amém, meus irmãos? Estou explicando bem, porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que ler ela na seriedade e no respeito que ela merece. Amém? E esse ser maravilhoso, que eu acredito que é o Senhor Jesus, ele diz: conheço as tuas obras, ó igreja em Laodiceia. Sei que você não é nem fria e nem quente. Quer dizer, eu acredito que o frio ou o quente em si mesmo não é negativo. Eu sempre, lendo sobre esse nem frio, nem quente, nem frio, nem quente, eu sempre me subjuguei. Tenho então que ser quente, porque o frio não é bom, o morno não é bom, então quente deve ser bom. Mas, se você para analisar, tem coisas que tem que ser fria.
Você não pode, por exemplo, ter uma geladeira quente, porque se você coloca qualquer tipo de alimento nessa geladeira quente, eles vão apodrecer. Então, o frio, ele é imprescindível para a conservação dos alimentos. Um sorvete não pode ser tomado quente nem morno, ele tem que ser tomado frio, como ele é na sua temperatura adequada. Do mesmo jeito, o quente, eu não posso usar um forno congelado, porque eu não vou conseguir assar o bolo. Então, o fato aqui de dizer você não é nem frio nem quente, não é o caso. Mas ele diz o seguinte: quem dera fosses frio ou quente. Por isso que eu estou dizendo que do ponto de vista do texto da carta à igreja em Laodiceia, o ser frio ou ser quente não é um mal. Ele fala, quem dera fosses frio ou quente. Amém? Ana, então o que significa na prática esse ser frio ou esse ser quente? Amados, eu entendo como um estado definido de opinião espiritual, de natureza espiritual, de decisão espiritual. Você é o que no reino de Deus? Você faz o que no reino de Deus? Mas o que você faz é definido? É sério? Ou você está brincando com as coisas de Deus? Então, o frio e o quente, nesse texto, eu, Ana Paula, falo por mim. Eu acredito que é uma definição exata de elementos ou de caráter, de comportamento na vida para com as coisas de Deus, ao ponto que ele fala, quem dera fosses frio ou quente. Se o frio desse texto fosse algo negativo, ele diria, quem dera fosses quente. Ou se o quente fosse algo negativo, ele diria, quem dera fosse frio. Mas ele fala com muita clareza, quem dera. Meu Deus, quem dera, o que significa, né? Seria tão bom, seria tão perfeito, seria tão agradável você fosse frio ou quente, amém? Mas não interprete isso como, o frio é o crente que não faz nada, é o crente que está calado, é o crente que não evangeliza, mas que não lê Bíblia, que não sei o que, não. Isso ele é o perdido, é o ímpio. Então esse frio aqui não significa algo negativo, mas significa um exato estado de comportamento caracterial diante de Deus, mas levado a sério. Amém? Assim, versículo 16, capítulo 3 de Apocalipse. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio. Olha aqui, ele dando sempre essa afirmação. Você não é nem quente nem frio, nem quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas aqui ele chega ao ponto de dizer que você é morno. Esse aqui em Laodiceia é morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, esse cidadão na igreja em Laodiceia, ele tem o hábito de dizer, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então essa igreja, ela diz que ela é rica. Ela diz que ela está abastada. A palavra abastada, ao meu entendimento, vem do basta. É como se ela tivesse satisfeita. É como se ela tivesse completa. É uma igreja que se sente exatamente perfeita no meio da sociedade. Será que isso aqui não nos lembra algumas igrejas que estão aí hoje pelo mundo, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus? Se você vai nesta igreja, você vê o Edir Macedo construiu o chamado Templo de Salomão na cidade de São Paulo, gastou uma fortuna e até o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu o senhor Edir Macedo em Israel e chegou a comentar que se fosse ao Brasil, se tivesse tempo, gostaria sim, por que não, de visitar o templo. Uau, Ana, eu vi isso numa reportagem, eu devo ter colocado no meu Facebook na época que eu vi. Mas olha só. Peraí, então Netanyahu não é um judeu sério. O que ele é, não sei, só Deus o sabe. Mas a realidade é essa. Então imagina o ego do pastor Edir Macedo, né, do bispo, sei lá como ele se autodenomina.
E ali você chega na igreja dele, ela é uma igreja maravilhosa fisicamente, tem colunas, todos os templos da Universal, a maioria, os centrais, são espetaculares. Em Belo Horizonte mesmo tem um que é de tirar o fôlego, de tanto que ele é bonito, rico, poderoso, organizado, limpo, bem tratado, aquela potência. Aí uma vez eu estava ouvindo o próprio Edir Macedo, se você procurar aí no YouTube, você fica de boca aberta, ele pregando sobre a volta de Jesus, porque ele prega. Ele prega sobre o arrebatamento, ele prega sobre a volta de Jesus, ele destrincha esse assunto com tanta destreza que você quase chora, fala, meu Deus, se o homem prega uma coisa dessa, por que a igreja dele é tão desaforada, é tão ousada? Porque é uma igreja que ao mesmo tempo que prega tudo isso, eles estão lá pedindo dinheiro do povo igual louco. E enriquecendo, e quantas coisas já apareceram por aí na internet, vídeos e fotos, não só do tal do Edir Macedo, como dos seus pastores auxiliares, todos vivendo uma bela vida. Vocês lembram da época que um dos pastores da Universal chutou uma imagem da Nossa Senhora Aparecida e virou uma guerra? Depois disso veio um vídeo no Jornal Nacional deles num iate, né? Eles foram passar, acho que o final de semana, não sei aonde. E aí eles estavam reunidos e teve quem gravou com o celular a conversa deles. E ali, não sei se é o próprio Edir Macedo que estava ensinando os seus auxiliares a roubar, a ganhar, tirar dinheiro do povo. Então você vê os escândalos. Mas é uma igreja que hoje diz, eu tô rica e abastada. Eu tô rica e satisfeita. Nós estamos salvando almas, nós estamos fazendo a obra de Deus. Gente, não tem quem tire da cabeça desses homens que eles estão corretos. Na cabeça deles está certo. É onde, nos últimos dias, muitos vão se chegar a Jesus e dizer, mestre, em seu nome eu curei enfermos, em seu nome eu expulsei demônios, e blá, 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 blá. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É pesado, amados, é pesado. E aqui o próprio Jesus diz, ele fala que essa igreja diz, eu estou rico e abastada e não preciso de coisa alguma. Você vai em qualquer uma dessas igrejas, eu não estou falando só da Universal, não, mas várias igrejas espalhadas pelo Brasil, amém? Várias e várias denominações. Se você chegar num pastor presidente dessas igrejas, de uma delas, e falar, pastor, Jesus está voltando. Por que o senhor não prega Apocalipse e começa nesse tipo de conversa? Ele quase vai te enxotar daquela igreja ou do seu gabinete. Ele vai dizer, mas o que você está falando? Quem é você para vir aqui dentro me dizer o que eu preciso pregar para o meu povo? Você não é nada, você não é ninguém. Eu sou um pastor renomado. Eu sou um homem que na minha igreja eu tenho 80 mil membros. Vai embora, você não sabe de nada. Você ainda tem muita estrada para caminhar, para pensar em dar um conselho para um homem como eu. Porque eles são assim, meus amados. O ego desse povo é cheio, é carregado, é carregadíssimo. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E ali o próprio Jesus diz, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, és miserável, pobre, cega e nu. É infeliz. Alguém fala, como é infeliz? Meus amados, a maioria... Olha, eu vou contar um testemunho para os irmãos, amém? Eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Eu ainda participava da igreja que eu frequentava em Belo Horizonte. Eu participava das células, amém? E eu simplesmente, na célula, na época, gostei muito de um rapaz ali, que participava na célula. Não é que eu gostei, eu comecei a me interessar por aquele rapaz. E ele era muito gentil, muito gente boa, todo sábado estava na célula, bem vestidinho, com a roupa bem composta, a Bíblia debaixo do braço, terminava a célula, ia para o culto, domingo estava na igreja, e parecia uma pessoa tão séria. Eu, para não perder tempo, porque eu era assim, eu, para não perder tempo, não sofrer, cair apaixonada, chorando mágoa, me iludi, porque ele era assim, um rapaz muito educado, ele me tratava com muito carinho.
sabe? Sempre muito gentil, muita disposição. Então, a mulher, a moça, adolescente, porque eu era jovenzinha mesmo naquela época, ainda devia estar com meus 20 e poucos anos, ela, para se iludir e achar que aquele rapaz já está apaixonado com ela, é questão de um estralo de dedo, né? Então, eu, para não perder tempo com o meu sentimento julgado na lixeira, eu simplesmente liguei para ele um dia e falei, olha, eu preciso conversar com você uma coisa. E claro, minha irmã, nossa, vai ser um prazer conversar com você e tal. Aí a gente chegou a sair, nós fomos para uma lanchonete, alguma coisa assim, de um sábado, não sei. Chegou lá, ai, conversa vai, conversa vem, ele muito educado comigo, eu fui muito arrumadinha, né, que é claro, não ia nem ser boba, né, eu vou lá toda mal arrumada e tal, fui muito arrumadinha, muito bonitinha, e conversa vai, conversa vem, ai, que bênção, aquele palavreado crente tradicional, né, oh, que bênção, minha irmã, o culto foi maravilhoso, a célula tá indo de vento e pouco, os irmãos são tudo abençoados, eu, ok, basta. Eu tô aqui para te falar uma coisa. Eu tô aqui para te dizer uma coisa, ser direta com você. Ok, irmãzinha. Irmãzinha, chamava de irmãzinha, né? Com aquela sensação, né? E eu já tava de saco cheio, né? No sentido, eu não vou me iludir mais na minha vida, porque outrora eu já tinha me iludido outras vezes. Eu vi para ele e falei, olha, é o seguinte. Eu acho que eu tô começando a me interessar por você. Quando eu falei aquilo, ele levou um baque, ele assustou. Ele olhou pra minha cara assim, tipo assim, quê? Eu falei com ele, olha, vou te dar um exemplo muito fácil, mas vou te dar um exemplo muito simples. O ser humano, o homem ou a mulher, ele se desenvolve, justo? Por exemplo, a mulher, depois que ela já tá velha, ela chegou numa determinada idade, vem a menopausa. A menopausa é uma coisa que ela não pode controlar. Ela vem e basta. Justo? A mulher, quando ela tá grávida, quando chega na época para dar à luz, ela não pode impedir o corpo dela de dar à luz. E durante os 9 meses de gravidez, ela não pode controlar os sintomas e controlar todo o processo. São coisas naturais da vida. E do mesmo jeito é você gostar de uma pessoa, aparentemente, a princípio. Não é que você, quando vê uma pessoa, apaixona, já cai de 4 por ela. Né? Mas você, no mínimo, tem uma atração física, você tem prazer quando você ouve essa pessoa falar, o jeito dela ser, o jeito dela te tratar. E eu vejo em você uma pessoa muito educada. E falei com ele, eu vejo você um rapaz muito de Deus. Eu vejo que você é um rapaz muito de Deus, muito educado, muito reservado. E eu gosto disso em você. E eu fui falando tudo, sabe? Tudo. Eu nem fiquei vermelha, porque eu estava bem no início ainda. Antes de eu apaixonado tudo, eu já rasguei o verbo, porque eu estava realmente preparada para, se ele gostasse da ideia, né, quisesse conversar comigo e se abrisse, olha, então bacana, vamos nos conhecer, eu ia ser feliz. Aí aos poucos, né, o sentimento ia crescer realmente. Mas eu fui rasgada e falei, olha, e aí no final eu falei, olha, eu tô te dizendo isso, e ele tava assim, ele tava fora do lugar. Eu falei, olha, eu tô te dizendo isso porque eu não quero sofrer. Eu não quero me iludir como eu vejo outras moças que eu até conheço se iludindo com algo que não tem, que no final é vazio. Então eu prefiro agora que eu estou numa situação bem equilibrada, bem em mim mesma, bem segura de mim, abrir o verbo de dizer exatamente o que está começando a acontecer no meu coração, porque está no meu coração, do que dar corda para isso e depois sofrer, não é verdade? Aí ele ficou todo amarelo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vi que ele ficou muito despertado com o meu modo, né, diferente de falar. E eu, depois que eu falei tudo, eu falei, bom, eu tô te colocando como está a situação. Ela está assim, assim, assim. E eu gostaria de saber, sem me iludir, se teria alguma possibilidade, né? Se eu seria uma pessoa que poderia ter uma chance com você e tal. E vamos ser sinceros, porque se você me diz não tem nada a ver, você não faz meu tipo e tal, ok, eu levanto, vou embora feliz para casa, porque eu não vou permitir que o meu coração se magoe. Porque, meus irmãos, anteriormente eu já tinha passado por uma experiência muito pesada na minha vida. E aquela experiência que durou 1 ano, ela me rebentou, ela arrancou de mim um pedaço do meu coração, humanamente falando. E Deus me curou. E foi 1 ano de muito sofrimento. Deus o sabe o que eu passei.
Entendeu? Então, quando eu cheguei nessa situação, eu já estava numa estrutura madura para falar desse jeito. Eu não estava nem aí, porque naquela época também, por ser jovem, eu olhava para mim mesma e pensava, eu não sou feia, eu não sou ignorante, eu não sou burra, eu tenho Jesus na minha vida. Então, o que eu tenho a perder? O máximo que vai acontecer é ele dizer não para mim, né? Então, eu vou pela minha estrada e vai ter alguém que um dia vai dizer sim. Amém? E sabe, eu tava toda feliz ali, mais comigo mesmo do que com... Aí, meus irmãos, olha só como é que a coisa foi girando. Foi quando ele vira pra mim, quase que com o olho cheio d'água, quase. Ele virou pra mim na hora que ele me deixou na porta da minha casa. Ou foi antes? Ali eu não, foi na hora que ele deixou na porta da minha casa. Ele virou pra mim e falou pra mim, Ana Paula, pegou na minha mão e olhou pra mim e falou, Ana Paula, eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu sou um lobo, Ana Paula. Eu sou um lobo vestido de ovelha aqui dentro dessa igreja. Como assim? O que você está dizendo? Aí ele olhou para mim e falou, você está vendo esse carro aqui que eu acabei de comprar? Ele tinha acabado de comprar um carro novo, ele ficou todo orgulhoso em me apresentar, porque a gente era também amigo, a gente tinha uma certa amizade, né? Porque éramos da mesma célula. Tá vendo esse carro aqui que eu acabei de comprar? Falei, tô vendo. Eu tô muito feliz por ter comprado esse carro. E eu sou um homem, um rapaz, ele é um rapaz, que eu tenho uma certa estabilidade financeira, eu tenho uma fábrica disso, eu tenho isso, eu tenho... E eu nem sabia, depois que ele foi me contando essas coisas, ele falou, e eu tô aqui na igreja toda semana, eu tô todo sábado na igreja, eu tô bem na igreja, todo mundo olha pra mim e acha que eu tô bem. Mas se você observar, Ana Paula, sábado, depois do culto, eu vou embora sempre com 1, 2, 3 irmãs. Eu falei, Aí ele falou, que essas irmãs, cada vez é uma irmã diferente. Essas não são irmãs, Ana Paula. Essas são lobas vestidas de ovelha também dentro da igreja. Eu, como assim? Ele falou, Ana Paula, eu sou muito simpaticão com essas irmãs, são belíssimas, porque era uma igreja muito burguesa e tinha muita gente rica na igreja que eu frequentava. E o rico, ele tende a ser mais bonito mesmo, né? Por várias motivações. E ali ele falava pra mim, falava, Ana, eu venho com essa conversinha de dar carona, levar elas na casa delas e tal, Ana. E a gente termina, Ana, essas irmãzinhas que você vê, né? A gente vai embora da igreja, sabe onde a gente termina? E eu não acreditava, eu tava tão inocente. Olha só, eu fui tão madura para me declarar para ele, para dar a proposta, mas eu fui tão imatura, eu fui tão sem lugar quando ele começou a me falar o podre. Aí ele virou para mim e falou, Ana, eu com essas irmãzinhas, todo sábado, todo domingo, eu levo elas pro meu apartamento, porque eu moro sozinho. E ali eu transo com elas. De manhã, ou então no final da madrugada, muitas das vezes eu acordo, eu levanto ali da minha cama, tem 2, tem 3 mulheres comigo na minha cama, 3 moças, 3 irmãzinhas. Estamos todos ali, todo mundo nu, fizemos tudo, elas estão dormindo. De manhã, quando acordam, elas tomam um café, vestem a roupa e vão embora. E vão para a igreja à noite, Ana. Meus irmãos, quando ele falou aquilo, eu perdi o chão, porque eu falei, eu que vou fazer ele perder o chão falando que eu tô pronta para namorar com ele se ele quiser. Ele vira para mim falando, você não tem ideia de com quem que você tá falando. E quase chorando, ele falou, Ana, e não é porque eu sou uma pessoa maldosa, ruim, é porque é mais forte do que eu, Ana. Essas moças, elas vêm muito em cima de mim, porque a maioria me conhece, sabem quem que eu sou, e vem eu com carro novo, carro bonito, e elas então vêm em cima, né? Porque é assim que funciona, Ana. Aqui nessa igreja é assim que funciona. E eu vou te dizer só mais uma coisa, minha querida. Eu fico muito admirado com a sua atitude, porque você foi a primeira que nunca, que não veio para cima de mim com tudo, você foi sincera e você colocou a situação de um modo muito limpo para mim, muito de Deus. E eu vou te dizer de todo o meu coração, com o coração na mão, mas eu vou te dizer, Ana, você não me merece, porque eu sou um lobo, eu não presto, Ana. Se eu morrer agora, eu vou pro inferno. E eu não sou homem para você. Por mais que eu pareça ser um cara bacana, um cara legal, eu sou o ser humano mais infeliz da face da terra.
Pareço que estou bem, pareço que estou dentro da igreja toda semana, sempre com um sorriso no rosto. Até frequento uma célula que com as moças da célula eu nunca saí com nenhuma delas, posso te garantir. Mas quando eu chego no culto dos jovens, no sábado à noite, ali o que parece ser tudo santidade é por debaixo dos panos uma grande perversão. E eu não consigo me controlar, é toda semana. E agora olha para você ver, tô sozinho, não tenho ninguém, moro sozinho, não sou um rapazinho muito novo, eu devia ter seus 20 e poucos anos como eu, e eu não tenho ninguém. Na hora que eu quero realmente conversar, que eu quero realmente compartilhar, se eu tenho algum problema, eu não tenho com quem conversar. Eu pareço ser uma pessoa feliz, mas eu sou uma das pessoas mais infelizes dessa igreja. E é isso que eu sou. Então, eu tô condenada, ele falava, né? Aí eu fiquei morrendo de dó, sabe, meus irmãos? Eu fiquei realmente morrendo de dó, porque eu vi ele assim, tão sincero, rasgando a realidade para mim. Ele confessou aquele pecado, ele falou a situação, e ele falou, eu não posso nem encostar em você, minha querida. Eu não sou louco nem de encostar em você, porque você é uma pessoa séria. E ali, meus irmãos, ele me deu um beijo na testa, se despediu de mim. Eu fui para minha casa satisfeita porque eu resolvi a situação antes que ela se complicasse e ele foi embora. Ele foi embora. Então aqui fala, essa igreja em Laodiceia, ela diz, eu estou rico e abastada e não preciso de coisa alguma. E o pastor da minha igreja, os pastores, os líderes, eu não sei, mas eu ouço dizer que eles até então, naquela época, meus irmãos, talvez eles nem imaginavam o que estava acontecendo na igreja no sábado. Aqueles pastores bacanões ali que pregavam tanta sabedoria para os jovens, né? Aqueles cultos que eu saía dali tão alegre. Eles não tinham noção, meus irmãos. Eles não tinham noção do quanto a gente estava indo para o inferno ali dentro se morresse. E eles falam, estamos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma. E aí Jesus fala, e nem sabes que tu és infeliz. Você é miserável, você é pobre, cega e nu. Miserável, sem nada de Deus. Deus não está dentro dessa igreja, literalmente falando. É uma igreja cega. A Bíblia fala, pode um cego levar outro cego? Os dois caem no abismo. O nu na Bíblia significa esse que está com seus pecados expostos. Toda vez que você vê a palavra nudez na Bíblia, nesses casos, está sendo referido ao pecado do homem em particular ou em questão exposto. A Bíblia fala que Jesus nos cobre com seu sangue os nossos pecados e leva ele sobre si. A Bíblia fala de vestes brancas. A veste branca, ela significa limpeza, pureza, mas também o cobrir o pecado do homem. Amado, Adão e Eva, vamos voltar de novo no Adão e Eva. Quando pecaram, eles estavam nus. Mas depois que eles pecaram, eles perceberam a nudez, ao ponto que eles pegam folhas, né, e tampam seus órgãos. Eu já ouvi alguém dizer que eles não estavam no jardim do Éden, não, mas a Bíblia é muito clara em Gênesis, que eles pegam folha, acho que de uva, né, sei lá, e tampa as partes genitais, tampa os seios a Eva. E ali Deus, passeando, procura por eles, eles se escondem. E a Bíblia ainda fala que eles citam um para o outro, vamos nos esconder, porque se Deus vier e nos vê nu, sabe? Então eles ficaram literalmente com vergonha de Deus, porque eles se viram sem roupas, digamos assim. E ali Deus pergunta, quem é que te disse que você estava nu? Porque até então, até antes deles pecarem, aquilo era inocência. Não tinha nada, não tinha problema. E alguém me diria, Ana, mas por que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher e deixou esse peladão no Éden? Deixou eles nus no Éden?
Eu não sei, meus amados, porque quando a Bíblia descreve os seres celestiais, eles estão sempre com vestes brancas, vestes, cinto de ouro, né? Capacete de não sei o quê, não sei. Tem sempre essa ideia de vestes celestiais. E por que Adão e Eva foi criado e Deus parece que de propósito os deixou nus ali? Vamos levar em consideração todas as condições climáticas do Jardim do Éden. Não chovia, não fazia frio, não tinha calor extremo, as gramas não eram cheias de ortigas, né, ou de plantas daninhas, era tudo muito macio, não tinha verme, não tinha animal, não tinha mosquito no Jardim do Éden, não tinha carrapato no Jardim do Éden. Os animais, eles eram cheios de saúde, então eles podiam deitar e rolar, literalmente falando, quer dizer, eles podiam se deitar e rolar no prado, ou nos prados do Jardim do Éden, que eles não iam ficar com o corpo todo irritado porque foram pizzicados por ervas daninhas. Isso aí, vamos tirar esse lado. Mas a ideia de Deus ter deixado Adão e Eva nu é porque enquanto eles estavam inocentes, a nudez deles não os perturbava, porque não era um caso de pensar em maldade. Mas a partir do momento que eles pecam, literalmente comendo do fruto proibido, digamos assim, os olhos deles se abriram e então eles compreenderam o bem e o mal. A intensidade desse acontecimento, eu não ouso dizer a fundo, porque são estudos para outras conversas e não vem ao caso, mas o fato é que eles falaram, estamos nus. E ficaram com vergonha de Deus, ao ponto que o próprio Deus deu vestes de pele de animal para os dois. Quando eles foram expulsos do Éden, eles saíram vestidos. Deus ali cobre a vergonha deles. Para mim, isso é uma simbologia da queda do homem. Quando o homem caiu, ele pecou, ele se colocou literalmente nu diante de Deus. E só Deus pode cobrir a nossa nudez espiritual. Então, por isso que a igreja ela é considerada aqui em Laodiceia nua, porque os pecados dela não foram aspergidos, não tem cobrimento dos pecados, está tudo exposto. É a igreja que parece que tá boa, religiosa, parece que tá tudo bem, mas todo mundo tá pecando. E a Bíblia fala que Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sonda os corações. Se você tá entre quatro paredes, achando que tá fazendo o que quer e ninguém tá te vendo, Deus tá te vendo e pior, Ele tá registrando no livro dos atos tudo que você faz, tudo que você pensa, a intensidade dos seus desejos em praticar coisas erradas e por aí vai. Então, o que está falando aqui? Cega, por quê? Porque acha que está vendo, mas não está vendo a coisa correta, e está nua porque está cheia de pecado. E aqui, Jesus diz, aconselho-te. Jesus simplesmente aconselha. Aconselho-te que de mim, porque só Ele pode cobrir a nossa nudez. Compre ouro refinado pelo fogo, porque ela se sentia rica. Essa igreja se sente rica. E o ouro refinado, ele é puro. Eu não sei se os irmãos entendem dessa parte de ouro. Eu também não entendo. Mas eu me lembro que quando a gente foi olhar a aliança para comprar... Não, eu fui vender um negócio de ouro que eu tinha aqui, que eu precisava de um dinheiro para fazer umas compras na época. Aí eu fui vender uma pulseira, alguma coisinha aqui. Aí eu pensava que valia um dinheirão. Aí o moço foi e me deu um dinheirinho. Eu falei, mas ela é pesada, ela é assim, ela é assada. Aí ele falou, olha, a porcentagem de ouro aqui é muito pouca, não é pura. Como assim? Como assim, senhora? Significa que isso aqui é ouro misturado com outras coisas. Pode ter aqui... Aí ele falou o nome de outros metais. Só um exemplo, tá? Não sei se é isso não, mas tipo ferro. Aqui tem ferro, aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quer dizer, esse ouro ele foi diluído em outros ferros, em outros metais que podiam ligar. Depois eles fizeram essa joia. E aqui a Bíblia fala, compre de mim ouro refinado. Porque o ouro refinado, ele é separado de todos os demais metais que o compreendem. Quando pessoas que trabalham em minas de ouro, elas querem refinar o ouro, elas põem o ouro a ferver.
E ali ele vai se separando aos poucos dos demais materiais, dos demais ferros, elementos químicos. E aí ele é refinado. Ele provavelmente é o último que sobra na panela, o resto tudo evapora. Amém? Eu não sou esperta nesse assunto não, mas eu acho que deu para entender. Então compre de mim ouro refinado, porque se você diz que é rica, você tem que ser rica com o que é rico em sua essência completa. Você não pode dizer que você é rica misturada com o mundo, igreja. Você tem que ser rica, virgem, em mim. Eu e você, sem se prostituir, sem se contaminar com o mundo, com os deuses do mundo, se prostituir com o mundo. Amém, meus irmãos? Eu espero que eu estou sendo muito clara. Espero que os irmãos estejam entendendo. Eu gosto de explicar bem. Refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque aí sim ela vai enriquecer. Por quê, meu amado? Se você que está me ouvindo, você está comprando de Deus o ouro puro, você vai enriquecer. Por quê? Porque com a pureza no seu coração, você vai ter a condição de buscar a Deus e conhecer a Deus e crescer em Deus e ter intimidade com Deus, e Deus te dará o quê? Sabedoria. E o próprio Espírito Santo vai prosperar você, espiritualmente falando. Ele vai te encher de frutos. Ele vai te encher de bens, de dons de Deus. Você vai ficar riquíssima, riquíssimo em Deus. Porque você está comprando o quê? Ouro refinado do próprio Deus. O mundo te oferece ouro. Mas o ouro do mundo não é puro como o ouro que só Deus pode nos oferecer. E ele fala, aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Também vestiduras brancas para te vestires, porque se você está nua, você tem que comprar de mim vestiduras. Mas fora isso, que elas sejam brancas, porque o branco significa pureza. Primeiro, o discurso do ouro fino, que já é puro em si só e traz a riqueza. Mas aqui entra também as vestes brancas, porque esse branco cobre, porque é pureza. O ouro fino tira a sua vergonha e a veste branca te cobre de pureza. Deus, quando ele olha para sua esposa, para sua noiva, para sua igreja, ele a quer ver sem mancha e imaculada, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Opa, peraí, a nudez ela existe, mas ela não se manifesta naquele que tem as vestes do Senhor. Isso significa que a Bíblia diz claramente, quando você vem ao Senhor Deus e se arrepende, clama pelo sangue de Jesus, entrega a tua vida completamente nas mãos de Deus, pede o Espírito Santo para entrar e te batizar e cuidar de você e etc. Deus, ele te dá a chamada vestes brancas espirituais. Quer dizer, a sua nudez foi aspergida pelo sangue de Jesus. Jesus, então, levou sobre si as tuas dores e transgressões, o castigo que te trouxe a paz estava sobre ele. Então, é aí que tem as vestes brancas, porque são a justiça de Deus que te cobre. Amém, meu amado? E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja que está na estrada justa com Deus, ela vê aquilo que ela precisa ver. Você discerne os sinais, você discerne a presença de Deus, mas você também identifica a manifestação demoníaca nas coisas, nas pessoas. Você consegue ver o pecado, mais do que tudo, você consegue ver o seu próprio pecado. A Bíblia fala certa vez, por que em vez, antes de criticar o espeto que está no olho do seu irmão, você não tira a trave que está no seu? Por que, amados? Porque Deus é o único que é o colírio para trazer para nós toda a verdade. E a maior verdade que nós como cristãos podemos ter é conseguir olhar para dentro de nós mesmos antes de levantar a mão para julgar o próximo. É saber lidar com cada irmão com amor, com mansidão, com sabedoria, com respeito. É entender que cada um de nós, cristãos,
estamos em uma posição diante de Deus. E que Deus, ele lida de modo único, exclusivo, especial e particular com cada um de nós. As experiências que você tem com Deus não são as mesmas que eu, Ana Paula, tenho. Mas em comum nós temos a fé, essa fé de que o nosso Redentor vem. Então, meus amados, tudo isso está relacionado com colírio. Esse colírio, ele muda os nossos caráteres. Às vezes você é uma pessoa muito estressada, nervosa, colérica, agressiva nas palavras, crítica. E quando você recebe o colírio de Deus, ele vai te ponderando nessas coisas. É o meu caso. Eu sou uma pessoa colérica. Eu era um tipo que não levava desaforo para casa, julgava a verdade na mesa, apelava. Eu não conseguia virar as costas sem ficar calada se eu tivesse com a razão. E Deus, ele me ensinou a calar a boca. Deus falou para mim, você tem 2 ouvidos ou 2 orelhas e uma boca. Será por quê? 2 ouvidos e uma boca. Por que você não tem 2 bocas e um ouvido? Não, você tem 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque fala menos e escuta mais, Ana Paula. Você vai ser muito mais fortunada assim. Então, esse colírio, ele mostra para nós o nosso próprio caráter diante dos homens, diante de nós, diante de Deus. Amém? É onde a gente precisa orar do Senhor e clamar a Ele que realmente abra os nossos olhos. Ensina-nos a nos portar uns para com os outros. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu, Deus, repreendo e disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, Jesus deixa muito claro que ele está repreendendo a igreja em Laodiceia. E ele está procurando discipliná-la. E ele pede, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Recapitulando que casa na Bíblia significa templo do Espírito Santo, somos nós. E Jesus, ele não entra na igreja em Laodiceia, ele bate na porta da igreja em Laodiceia. E quem ouvir e abrir, quer dizer, são tantas portas, Jesus está ali batendo. E todo crente tem como que um conhecimento básico desse sermão que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui significa, o coração. Então todo mundo fala, essa porta é o coração. E em fato, é o coração. Mas não é o coração da igreja A, B ou C, é o coração dos membros das igrejas A, B ou C, ou daqueles que estão perdidos no mundo. E Jesus está lá batendo na porta da casa, porque o coração ou a alma é a entrada para todas as nossas emoções e sentimentos. É da onde brota o bom e o mal, ou o bem e o mal. É aonde externa aquilo que somos. E Jesus, ele para exatamente nessa porta, na entrada. A porta é símbolo de entrada. É aqui que você entra na casa, ou sai. E Jesus, ele está de fora. Ele não está dentro do sistema religioso em Filadélfia, ou em Sardes, ou em Tiatira, ou mesmo em Laodiceia. Mas ele está fora batendo, porque a salvação ela é individual. Aquele que ouvia a minha voz e abria a porta, eu, Jesus, entrarei em sua casa ou entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo. É a chamada comunhão com Deus. Quando você abre a sua vida para Deus e deixa ele entrar, literalmente, porque Deus não invade a vida de ninguém, ele entra, ele bate na porta, ele te chama, e aí você então o aceita, ele entra e ele ceia com você e você com ele, é a comunhão. São os momentos que você para ler a Bíblia, lendo a palavra de Deus, você vai aprendendo, ouvindo, crescendo, se edificando, se fortalecendo nas coisas de Deus.
E ali você começa a orar, porque você tem um combustível para orar lendo a palavra de Deus. E ali você começa a ter comunhão com Deus, porque às vezes você não ora mais só para você ou exclusivamente por você, mas você ora pelos aqueles que Deus ama, que são as almas pelo mundo afora, os perdidos pelo mundo. Isso é ter comunhão com Deus. É viver uma vida de obediência, de escutar as coisas de Deus, a vontade de Deus. A comunhão é isso. Amém? Então ele fala, aquele que abrir essa porta, ouvir a minha voz, abrir essa porta, ele então entra em sua casa ou em sua vida, e ele ceará com ele e ele comigo. E aí ele conclui dizendo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor vai governar com Cristo. Eu, Ana Paula, acredito que esse sentar no meu trono é ter a mesma autoridade para governar com Ele. Você, eu, vamos poder governar com Cristo. Ah, mas nós vamos governar o que, Ana? Nós vamos governar, meus amados, na eternidade com Cristo. Mas cidade A, cidade B, cidade C, aonde? Certa vez, um pastor que eu amo muito, que é um homem muito de Deus, o pastor Sebastião Aragão, nos estudos do livro do Apocalipse, foi ali com ele que eu cresci muito em entendimento no livro do Apocalipse. Uma vez ele citou uma suposição e ele falou, isso é uma coisa minha, meus irmãos, é uma coisa minha, porque nós imaginamos, a gente fica, tentando entender as coisas, porque a gente é feito assim, nós somos assim. É a nossa natureza. Aí ele falou uma coisa que aquilo não deixou esquecer. Diz que quando ele estava com Abraão, ele estava, parece que sentado na praia, alguma coisa do gênero, Deus, ele vira para Abraão, antes de prometer a descendência, ele fala assim, Abraão, olhe para o céu. Abraão olha, aí Deus fala, você pode contar as estrelas do céu? Abraão fala, não. Agora pegue um punhado de areia. Abraão vai e pega um punhado de areia. E Deus fala, você pode contar quantos grãos de areia tem na sua mão? Abraão diz, não. E ali Deus vira para ele e fala, pois eis que eu te farei pai de todos, Ele começa, a sua geração vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu e mais numerosas do que as areias do mar. Então você olha para o céu, você não pode contar as estrelas, ainda dentro do ponto de alcance dos seus olhos. Só que a coisa vai muito além disso. Mas Deus, para confirmar para ele a sua infinitude, ele vira e fala, a sua geração vai ser mais numerosa do que as areias do mar. E aí você pega só um punhadinho, você já não consegue contar. Imagina na praia que você está pisando. Quantos milhares de metros cúbicos de areia que tem? Você poderia contar grão por grão? Imagina todo o deserto do Saara, todo feito de areia, ou todas as dunas que tem no Brasil, Ou, enfim, você pega o oceano que cobre 3/4, Assim que fala, É como se o planeta Terra fosse dividido em 4 partes. E 3 partes dessa divisão é compresa, é feito de água, de mar. E embaixo dessas águas, desse mar, tem areia. Entendeu, amados? E Deus, ele fala que a geração de Abraão, a prosperidade seria mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. Aí o pastor Sebastião Aragão fala, você já conseguiu, meus irmãos, contar as estrelas do céu? Aí ele começa a entrar nesse conversa de astrologia, que é o estudo dos astros, amém? Tô falando astronomia, não. Não, astronomia. Desculpa. Astronomia, estudo dos astros. Astrologia é o estudo místico do ocultismo através dos astros, amém? Aí entra o signo do zodíaco, aquela besteirada toda. Então é astronomia. Aí ele começa.
Sabe quantas bilhões de estrelas tem no nosso sistema solar e não sei o que, e os planetas abandonados? E aí ele fala, eu não acredito que Deus criou o universo sem vida, essa amplidão, né, de espaço sem vida, e blá blá blá, e blá blá blá. E eu acredito que cada planeta, cada estrela, cada lugar, Deus vai gerar vida num futuro eterno, e cada um de nós vamos governar cada uma desses lugares. Que ficou na minha cabeça, sabe? Apesar que a Bíblia fala, meus irmãos, eis que vi os elementos se desfazerem, né? Se desfazer, os elementos se desfarão. Na época, quando Deus fizer passar céus e terra, e fará novos céus e nova terra. A coisa toda é que a Bíblia diz simplesmente, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nenhuma das 7 igrejas estão perdidas por completo. Você vê claramente. Enfim, irmãos, eu levei um susto aqui agora. Eu tava falando, o povo aqui começou a gritar no andar de baixo. Eu moro num apartamento, num prédio. E o pessoal começou a brigar entre eles aqui, quebrar o pau. E eu fiquei assustada. Perdão, meus irmãos, me perdoam. Coisa deles, mas nada de... Acho que não é nada de sério, não. É porque o italiano tem a mania de gritar muito, né? Então a gente... Qualquer coisa que eles gritam, a gente já acha que estão brigando. Nesse caso, eles estavam brigando mesmo, mas é coisa de entre eles. Enfim, as 7 igrejas nós estudamos: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, né? Eu li aqui, não na ordem que está no livro na Bíblia, mas lendo todas elas, a gente vê que tem esperança, meus irmãos. Eu quero fazer um vídeo com uma síntese geral das 7 igrejas, mas você vê que elas todas têm a esperança da salvação. E essas igrejas, quando Jesus deu para João as cartas, elas estavam na época de João, na chamada Ásia. Na Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Tinha um tal de Mar Egeu, que eu não sei nem onde é que fica, mas eu só sei dizer que elas existiam nessas cidades. Mas Jesus, ele deixa aqui a ideia, né, do Espírito que paira sobre essas igrejas, digamos assim, e deixa também claro a natureza dessas 7 igrejas. É como se Deus quisesse explicar para nós que cada uma delas tem uma natureza toda própria, toda sua, e a gente sempre iria identificar essa característica, essa natureza em cada uma das igrejas nas quais a gente frequenta. É claro que nos últimos dias a gente está falando de uma apostasia, nós estamos falando de tempos terríveis. Mas a realidade, meus amados, que o livro de Apocalipse, ele começa com a carta às 7 igrejas. Por que Deus fala com as igrejas? Porque tem salvação para elas. Tem salvação para cada uma delas. Eu não sei em qual delas você está, ou se alguém que você ama muito está, mas a realidade é que Deus chama, o Senhor Jesus chama as suas ovelhas dessas igrejas, nessas igrejas. Ele traz promessa de salvação, de liberdade, de livramento para cada uma delas. E eu, no próximo vídeo que eu fizer, no próximo áudio, eu vou fazer uma síntese geral, uma visão geral. Eu sei que tem vários teólogos, pastores que estudam as 7 igrejas com mensagens diversas dessas que eu coloquei. Mas é o que eu consigo ler quando eu leio sobre elas. Esse é o ponto de vista que eu tenho quando eu vejo sobre essas igrejas. Amém? Então eu espero que até aqui tenha sido um estudo bem edificante para cada um dos irmãos e para que nós entendamos que a igreja de Cristo, a igreja, ela vai até o final da era da graça, do tempo da graça, da dispensação da graça. E depois ela sobe. E nós vamos continuar estudando sobre isso nos próximos dias. Amém? Então, amados, é o que eu tinha para falar no dia de hoje. E eu vou entregando essa palavra para os irmãos. Vou editar esse vídeo, vou ver se eu ainda consigo publicar ele hoje, para que a gente continue na sequência. Amém? A próxima eu tenho que fazer uma síntese geral dessas 7 igrejas.
e entrar no capítulo 4, a visão do trono de Deus. Amém, meus amados? Então, que o Senhor Jesus possa estar guardando, abençoando, protegendo, dando sabedoria e discernimento para todos os irmãos. Amém, amém e amém.